aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje a gente estarei reagindo aqui, né, um vídeo mostrando ali algumas relíquias que foram tocadas, né, por Jesus, né, como a coroa de espinhos, a cruz, né, o pano que foi coberto, que Jesus foi coberto, né, e outras coisas ali, né, que foram assim, tipo, tocadas, né, por Jesus. Mas, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele legalzinho só para ajudar. E vamos para o vídeo. Você já parou para pensar que alguns objetos que tocaram o corpo de Jesus Cristo ainda existem? Pois é, há relíquias espalhadas pelo mundo que guardam vestígios físicos dos momentos mais intensos da vida e da paixão de Cristo. E o mais impressionante é que muitas delas estão preservadas até hoje. Algumas em catedrais, outras escondidas em cofres e todas cercadas de fé e mistério. Hoje, vamos Bota conhecer mistério 10 nisso, desses né? objetos que atravessaram 2000 anos É e 10 continuam objetos. despertando curiosidade, devoção e debate por aí. Guardado na Catedral de Turim, na Itália, o sudário é um lençol de linho que, segundo a tradição, envolveu o corpo de Jesus após a crucificação. Nele aparece a imagem de um homem com marcas de flagelação e ferimentos nas mãos, pés e na lateral do tórax, exatamente como descrito nos evangelhos. Alguns acreditam que seja o verdadeiro retrato de Cristo, outros dizem que é uma criação medieval. A ciência já estudou o sudário, mas até hoje é cercado de mistério. Estudos de carbono 14, análises de fibras, sangue e pólen tentaram revelar sua origem. Esses estudos sugerem que a imagem não foi pintada nem feita com pigmentos conhecidos. O mecanismo exato de formação da imagem ainda é um mistério. Alguns cientistas apontam que a imagem tem propriedades tridimensionais quando analisada com scanners especiais, o que é difícil de reproduzir manualmente. Além disso, há sangue real no tecido, sangue humano tipo AB, o mesmo encontrado em outras relíquias ligadas a Cristo. Independentemente da controvérsia científica, o sudário fascina por seu impacto emocional e espiritual em muitas pessoas que o veem. E você, acha que este é de fato o sudário que cobriu o corpo de Jesus? Ou será que pode se tratar de uma técnica artística da Idade Média ainda não E compreendida? também tem coisas que eu fiquei sabendo que a Igreja O Católica Santo não Cálice deixa guardado em Valência fazendo é muitas tradicionalmente pesquisas não, sabe? considerado o cálice que Jesus usou Tipo, na quanto a última ceia, ciência quer quando ele fazer partiu o muitas e pão muitas e ofereceu o pesquisas, vinho como seu não sangue. permite não. Não é um Deixa objeto até um luxuoso. certo O ponto. cálice é simples, Mas não feito pode de fazer pedra tantas ágata com pesquisas um não, leve porque brilho senão avermelhado e começa a descobrir translúcido. coisas que A não base é para dourada foi descobrir, adicionada séculos depois, mas a né? taça original Ou pode permanece intacta. parecer Os realmente uma registros coisa históricos falsa, rastreiam o né? cálice desde Jerusalém, passando por Roma, até chegar à Espanha, levado por São Lourenço durante a perseguição aos cristãos. Por muitos séculos ficou protegido em mosteiros antes de ser transferido para a Catedral de Valência. Até hoje, o Santo Cálice mantém seu valor simbólico e espiritual. Diversos papas celebraram missa com ele, reconhecendo sua importância para a fé e a devoção cristã. Na cidade de Trèveris, na Alemanha, existe uma relíquia que quase ninguém imagina: a túnica de Jesus. O Evangelho de João conta que depois que Jesus foi preso, os soldados dividiram suas roupas, mas quando chegaram à túnica, perceberam que ela era diferente. Não tinha costura nenhuma, era feita inteirinha de uma só peça de tecido. Isso era raro, caro e considerado um símbolo de perfeição. Por isso, eles não quiseram rasgar, decidiram tirar a sorte para ver quem ficaria com ela. Séculos depois, a Santa Helena, mãe do imperador Constantino, encontrou a túnica e a levou até a Alemanha por volta do século IV. Helena era famosa por sair pelo mundo atrás de tudo o que tivesse relação com Cristo. E foi assim que a túnica acabou guardada na Basílica de Trèveris, a igreja mais antiga do país. Desde então, ela quase nunca foi mostrada ao público. Só aparece em momentos bem especiais. Geralmente quando o mundo ou a igreja passam por tempos difíceis. E toda vez que isso acontece, milhares de pessoas viajam para lá só para ver de perto. Para muita gente, estar diante dela é como tocar um pedacinho da história, um elo direto com Jesus e tudo o que ele viveu. Segundo a história, foi Santa Helena quem a encontrou no século IV, junto com os pregos, quando fez a peregrinação até Jerusalém em busca das relíquias de Cristo. Reza a lenda que ao escavar o local da crucificação,
encontraram 3 cruzes e, para descobrir qual era a de Jesus, aproximaram uma delas de uma mulher gravemente doente, e ela teria sido curada na hora. A partir desse milagre, Olha, Helena acreditou ter encontrado a cruz verdadeira. Com o tempo, a relíquia foi sendo dividida em pequenos fragmentos, enviados a várias partes do mundo. Hoje, pedaços da chamada Vera Cruz estão guardados em lugares como a Basílica de Santa Cruz em Jerusalém, em Roma, a Catedral de Notre-Dame em Paris e o Mosteiro de Santo Toribio de Liébana, na Espanha, que guarda um dos maiores fragmentos conhecidos. As análises modernas mostraram que esses pedaços são compatíveis, mas todos aí feitos de madeira tem antiga da ali região uns da Judéia, pedaços que é o que mantém vendido o mistério no, vivo. né, no negócio obscuro, esqueci como diz. Já falamos do sudário de Turim, mas existe outro, o sudário de Oviedo. Menos famoso, porém ainda mais enigmático. Diferente do de Turim, ele não traz nenhuma imagem de rosto ou corpo. É um tecido pequeno, mede cerca de 80 por 50 centímetros e está todo marcado por manchas de sangue e fluidos. O interessante é que quando os pesquisadores analisaram o padrão dessas manchas, perceberam que elas são compatíveis com ferimentos descritos nos evangelhos, especialmente os da cabeça, causados pela coroa de espinhos, e o sangue é do mesmo tipo AB, exatamente como o do sudário de Turim. Segundo a tradição, esse pano teria sido colocado sobre o rosto de Jesus ainda na cruz, antes de o corpo ser retirado e envolvido no lençol maior. É como se o sudário de Oviedo fosse o primeiro contato com o corpo, um registro dos instantes finais. Arqueólogos e historiadores conseguiram traçar o caminho dessa relíquia, e os primeiros registros da presença do sudário em Oviedo são do século VIII, mas a tradição diz que ele teria sido levado para a Espanha muito antes, por cristãos que fugiam das invasões em Jerusalém. A relíquia teria passado por várias regiões até encontrar abrigo definitivo na Catedral de Oviedo, onde permanece até hoje guardado num cofre. A coroa de espinhos é uma das relíquias mais famosas ligadas à paixão de Cristo. Ela foi colocada na cabeça de Jesus pelos soldados romanos como forma de zombaria, enquanto ele carregava a cruz rumo ao Calvário, com um diâmetro de 21 centímetros. A coroa é feita de juncos entrelaçados formando um círculo, com fios de ouro segurando as espinhas, que foram se desfazendo ao longo dos séculos. A coroa ficou guardada na Catedral de Notre-Dame de Paris até o incêndio devastador de 2019. Durante o caos das chamas, os bombeiros de Paris conseguiram resgatar a relíquia, que foi transferida para o Museu do Louvre para preservação. Com a reabertura da catedral em 2024, a relíquia retornou a Notre-Dame, agora guardada em uma nova urna mais segura e moderna, para garantir sua conservação e segurança. Reza a tradição que no caminho ao Calvário, uma mulher chamada Verônica enxugou o rosto ensanguentado de Jesus com um pano, e o que aconteceu depois é o que torna essa relíquia tão especial. Milagrosamente, a imagem de Jesus teria ficado impressa no tecido. Esse véu, conhecido como o Véu de Verônica, está guardado no Vaticano, em Roma, e é exposto apenas em ocasiões especiais, como no quinto domingo da Quaresma, conhecido como Domingo da Paixão. A última exposição foi em 6 de abril de 2025, quando o cardeal Mauro Gambetti celebrou uma missa após a exibição da relíquia. A Lança do Destino, também conhecida como Lança de Longino, é uma das poucas relíquias que carregam um mistério tão poderoso ligado à paixão de Cristo. Foi com ela que um soldado romano perfurou o lado de Jesus na cruz para confirmar sua morte, e logo jorrou sangue e água. A tradição conta que esse soldado, chamado Longino, teria se convertido após testemunhar esse ocorrido, transformando a lança em um símbolo sagrado de fé e poder divino. A versão mais antiga e famosa da lança está guardada hoje no Palácio Hofburg, em Viena, na Áustria. Com o passar dos séculos, ela ganhou fama de ser um objeto de grande poder, capaz até de conceder vitória em batalhas para quem a possuísse. No alto do majestoso Duomo de Milão, pendurado a 40 metros de altura, está o Santo Prego. Esse seria um dos pregos usados na crucificação de Jesus, encontrado por Santa Helena, mãe do imperador Constantino. Uma vez por ano, um sacerdote é içado em uma nuvem mecânica para buscar o prego, uma cerimônia chamada Rito da Nívola, que acontece anualmente no dia 14 de setembro.
É uma das relíquias mais antigas e impressionantes do cristianismo. Uhum. Em Jerusalém, é considerado um dos lugares mais sagrados do cristianismo. É ali que Jesus teria sido sepultado e 3 dias depois ressuscitou. O altar do Santo Sepulcro não é apenas uma peça de pedra ou madeira. Ele simboliza a presença do próprio Cristo naquele espaço. Muitos fiéis acreditam que tocar ou rezar diante dele é uma forma de se aproximar do momento mais importante da história cristã: a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Com o passar dos séculos, o altar passou por várias restaurações e reformas, mas sua essência histórica e espiritual permaneceu intacta. Por ali, peregrinos de todo o mundo se reúnem para orar, acender velas e refletir sobre o impacto da vida de Jesus. Além de seu valor religioso, o altar também é um testemunho histórico. Ele conecta os visitantes Coisas e diretamente ao coisas e contexto do coisas. século I, ao coração da cidade antiga de Coisas que ainda Jerusalém tem e aos escondido, relatos coisas bíblicos para que registram descobrir. os últimos momentos de Cristo na Terra. É, em todos os sentidos, um ponto de encontro entre fé, história e humanidade. Essas E é foram isso. as relíquias que atravessaram séculos, guerras, Mil impérios, beijos. incêndios. Até o próximo Cientistas vídeo. tentam explicá-las, fiéis as veneram. E no fim das contas, todas elas contam a mesma história, a de um homem que há 2000 anos mudou o rumo da humanidade.